Você sabe os riscos para os seus investimentos nesse início de 2026? Quais estratégias são necessárias para proteger sua operação? O início do ano promete ser turbulento, já inicia com a alta taxa dos juros. Sobre esse assunto, conversamos com Cecília Perini, líder da XP Investimentos no Espírito Santo e em Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Cecília. Obrigada pelo convite, Amanda. Bom, o início do ano já começa com a taxa Selic alta, né? A desaceleração do PIB. Como a XP tem orientado seus clientes quanto à carteira de investimentos, né? Quais perspectivas para esse início de ano? Amanda, essa pergunta, a gente pode responder ela de diversas formas, né? Mas o primeiro alerta que a gente leva para o nosso cliente, para o nosso investidor, é mostrar que, de fato, tem uma taxa de juros alta, né? Embora para a economia, né, seja algo que causa ali desestímulos, né, para as empresas, né? A economia tende a crescer menos por conta dessa taxa de juros. O investidor ele passa por um momento ali onde ele se beneficiou dessa taxa de juros, né? E ele muitas vezes não se atentava para oportunidades e por risco também de se manter 100% vinculado a essa taxa de juros. Então, a gente vê alguns clientes, né, muitos clientes no último ano em especial, muito posicionados na taxa de juros, e a gente já começa um ano com uma expectativa de que essa taxa de juros comece a cair, né? Recentemente, a gente teve a reunião do Copom que se manteve, né, manteve essa taxa de juros em 15%, mas com viés de queda já, a gente está tendo expectativa que essa taxa de juros venha a cair no próximo reunião do Copom ali em março, né? Então, isso acaba abrindo uma série de oportunidades aqui para a gente levar para o investidor essa necessidade de diversificar a carteira, né? De começar já a olhar o que vem daqui para frente, né? Então, o que a gente tem orientado muito os nossos clientes é, primeiro, traduzir um pouco desse cenário econômico. Acho que isso que a gente vai fazer um pouco aqui, né? Explicar o que está acontecendo no mundo que impacta os meus investimentos e de que forma que eu poderia, né, realmente adequar a minha carteira. Então, a gente sempre vai numa via, né, de primeiro entender ali os objetivos do cliente para com o recurso, né? Então, o nosso primeiro pilar ali é segurança e liquidez para os clientes que precisam desse recurso no curto prazo, né? A gente então mantém recomendações onde o cliente realmente se sinta confortável, seguro, independente do cenário. E aí, para os recursos que o cliente realmente está construindo patrimônio e quer levar para o longo prazo, a gente entra numa conversa de diversificação. E aí passa por realmente olhar ali a carteira baseada no perfil do nosso cliente, né? Os clientes que são mais conservadores, a gente mantém ali estratégias realmente mais conservadoras, mas os clientes que querem ali tomar um pouquinho mais de risco, a gente vai fazer, né, uma diversificação olhando diversificação internacional, né, dolarizar a parte ali do recurso. A gente tem falado muito hoje também, né, de já colocar estratégias de ouro na carteira, né, dado até enfraquecimento mais do dólar, acho que também a gente vai falar aqui na nossa conversa. Então, a ideia é realmente olhar a carteira e ter um pouquinho ali de cada classe de ativos para que essa carteira, independente do cenário, o cliente, né, o nosso investidor consiga se sentir confortável, se sentir, né, realmente seguro com as alocações que foram recomendadas e que foram feitas ali na carteira dele. É porque esse ano é um ano um pouco peculiar, né? Uma outra questão que interfere no mercado são as eleições, né? E são eleições para presidente, eleições para governador. De que forma que isso impacta os investimentos? Todo ano de eleição, a gente às vezes fica muito preocupado com o resultado final. Mas, na verdade, o mercado ele já precifica antes. Então, quando começa ali as primeiras especulações de quem são os possíveis candidatos, né, das principais, talvez ali, direcionamentos de campanha, né, ou até mesmo, né, as promessas de campanha, o mercado já vai precificando, né? Então, o que a gente acredita de fato é que você tendo ali um posicionamento mais diversificado na sua carteira, né, você consegue mitigar um pouco esse risco também eleitoral. Então, o ano realmente vai passar ali por diversas fases, né, até outubro, mas ter esse olhar logo no início do ano, acho que a gente fica mais protegido ali nesse sentido. E assim, você estava falando do ouro, né, em contraponto ao dólar, o cenário internacional também é levado em consideração, né, na hora de você criar sua carteira de investimentos. No cenário atual, em que a gente vê
um protecionismo dos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia ainda continua, né? Tensões na Venezuela, no Irã. De que forma isso impacta os investimentos aqui no Espírito Santo? Acho que impacta quando a gente olha assim, até a gente fica preocupado com o cenário eleitoral, né, inflação interna, mas acho que o que mais impacta realmente é o que está acontecendo lá fora. Né? Todas as notícias, até recentemente, a gente teve ali toda aquela taxação ali em cima dos produtos brasileiros, do Espírito Santo, a gente passou ali, né, por momentos de tensão aqui, porque grande parte dos nossos produtos exportados seriam tributados, então a gente realmente tem ali, teve um ambiente ali meio que de incertezas, né? E isso vai continuar, né? A gente não consegue prever, então tem que ficar muito atento, né, ao de fato o que está acontecendo no mercado e tentar tomar medidas na visão ali de investimentos, né? Mas talvez buscando alguma proteção. Então, como eu falei, diversificando, olhando um pouco ali o dólar, olhando também posicionamentos em ouro, olhando um pouco talvez até para a bolsa, né? Toda essa tensão, tudo que está acontecendo fora, acabou atraindo o Brasil, atraindo investimentos internacionais. Então, esse ano a gente está batendo o recorde de entrada de capital estrangeiro, né? Até pensando, né, em expectativa de queda da taxa de juros, as empresas acabam, né, tendo uma melhor perspectiva ali de retomada de crescimento. Então, talvez até uma tensão lá nos Estados Unidos faz com que os mercados emergentes voltem a ser atrativos, né? Então, o Brasil é beneficiado, naturalmente ali também o Espírito Santo se beneficia desse fluxo de capital estrangeiro também. Bom, falando do Espírito Santo, você falou da taxação dos produtos, né? O café é um dos produtos que o Espírito Santo mais exporta, né? E aí também o Espírito Santo é o primeiro produtor aí de mamão, pimenta do reino. O agro, como é que o agro é trabalhado pela XP, né? Como é que a XP atua nesse setor com relação ao mercado de investimentos? O agro, hoje, ele é responsável por 25% do PIB do Brasil, né? Quando a gente pega toda a cadeia produtiva, tudo que envolve ali o agro, não só a produção. E no Espírito Santo é muito parecido, né? Então, aí você falou, né? A pimenta, o café, o mamão, né? São os principais aí, os principais commodities, produtos que a gente exporta. Como que a XP atua, né? A gente tem desenvolvido cada dia mais o nosso agro, então, nossas conversas, né, nossos estudos e nossos produtos financeiros voltados para o agro. Então, nosso principal papel ali dentro do agronegócio hoje é mostrar o papel, de fato, tanto do mercado de capitais, né, que potencializa ali o próprio agricultor, né, o produtor a se capitalizar via mercado de capitais. Então, até então, né, até poucos anos atrás, o único caminho ali que o produtor tinha para se capitalizar era via bancos, né? Então, ele precisava ali de um recurso, né, para fazer um investimento nas fazendas e na produção, ele buscava o banco. O mercado de capitais acaba dando um outro caminho, né, que é através realmente de captar recurso de investidores para que ele possa, né, se capitalizar e dar sequência ali na produção dele. Então, acho que o principal caminho que a gente tem é fomentar o mercado de capitais mesmo para a agroindústria, né? Ferramentas também que a gente, né, tem um papel até de educação financeira, de ensinar ali para o agricultor, né? Aqui no Espírito Santo tem uma característica muito forte que é a agricultura familiar, né? Familiar. São famílias do campo que estão envolvidas na produção desses commodities. Não, perfeito. E que tem acesso, às vezes, a uma educação financeira muito limitada, né? Porque eles começam ali um relacionamento com uma instituição financeira e carregam esse relacionamento por 10, 15, 20 anos. E nem sempre as instituições têm essa educação financeira e esse viés realmente de mostrar ali as ferramentas de proteção que o mercado financeiro pode oferecer, né, para um investidor, para que ele se proteja de preço mesmo, né? Então, acho que a gente tem feito um trabalho muito nesse sentido, né? Tanto de fomentar o mercado de capitais para o agricultor, mas também voltado ali a essas ferramentas de proteção financeira, onde ele fica menos vulnerável a preço, ele consegue proteger com relação ao dólar, né? E não fica só vulnerável ali, às vezes é só a cooperativa que quer realmente editar ou travar o preço ali. A gente viu recentemente o PicPay abrindo, né, para o mercado internacional, entrando na Bolsa de Nova York, né? Uma fintech que nasceu aqui no Espírito Santo. O ambiente de inovação aqui no Espírito Santo vem sendo fomentado, né, pelo governo do estado e outras entidades. Como que a XP trabalha e atua com esse ambiente de
de inovação aqui no estado. Ah, bacana. É até um orgulho, né, pro estado, né, de ter uma empresa que nasceu aqui, ganhou tanta proporção, né. A XP ela fomenta muito, acho que o caminho que o PicPay buscou ali foi o mercado de capitais, né, que realmente abriu o capital da bolsa e buscar ali novos investidores, não foi via Brasil, né, foi via Nova York, mas é o que a gente tem feito aqui no Brasil, né. Então a gente pega realmente estruturas e empresas que também estavam reféns ali somente de se capitalizar via bancos e a gente insere o mercado de capitais. O mercado de capitais, ele pode ser feito via ações, né, via você abertura de mercado das suas ações na bolsa de valores, ou também via crédito privado, né, que é quando a empresa ela opta por manter seu capital fechado, mas ela quer se capitalizar, então emite títulos, né, de dívida para o investidor. Semelhante o banco faz ali no CDB, onde ele emite o CDB para captar recursos, a empresa pode, por exemplo, emitir uma debênture, né, para poder captar o recurso e se capitalizar. Então, ela emitiu o debênture e aí você pode comprar, eu posso comprar, qualquer pessoa ali física, né, dependendo da oferta, vai poder ter acesso a esse investimento, né. O mesmo o agricultor, ele pode emitir um certificado de recebível agrícola, né, que chama CRA, que ele também usa esse certificado para também se capitalizar, não ficando só refém ali às taxas e ao mercado, né, tradicional dos bancos. Então, acho que esse é um caminho que a gente tem tentado fomentar, né, não só no Espírito Santo. Então, poxa, grandes empresas que querem se capitalizar via mercado de capitais, mas também no Brasil como um todo. É uma outra perspectiva que a gente tem para o Espírito Santo, é a questão da logística, né, porque já existe uma expertise aqui, né, a economia do Espírito Santo é bem aberta, né, e tem a construção do Porto Central, a Imetame também está investindo, esse novo mercado que vem, se apresentando, ele cria uma boa perspectiva para investimentos futuros aqui no Espírito Santo? Não. Mas já se discute, isso já é uma realidade no mercado de investimentos? Eu acho que já é uma realidade, né, acho que todo esse fomento, né, da indústria logística que já é muito forte aqui, mas agora via portos, né, super estruturantes, e realmente acaba atraindo não só essa parte logística, mas toda uma cadeia que tem por trás, né. Então, poxa, são mais empregos, né, são mais indústrias querendo se posicionar aqui também, né, então não só fazer logística, mas também fazer a própria produção dentro do estado. Então as perspectivas realmente são muito positivas, né, quando a gente olha e coloca o estado em evidência para outros também, né. Então toda vez que tem, né, uma grande estrutura feita nesse sentido, você acaba, né, tendo ali mais atrativos para que essas empresas se instalem aqui no estado e naturalmente o ciclo econômico acaba sendo muito positivo, né, de novos empregos, de novas indústrias, né, e realmente atração ali para que esses portos realmente consigam fomentar, né, mais arrecadação para o estado também. E aí acaba agitando o mercado, né, Sem viu, dúvida. fomentar mais investimentos também no mercado financeiro. Bom, só se fala nela que a reforma tributária começou o ano, né, com de forma experimental, né, ela está sendo introduzida, mas já vão vir algumas obrigações acessórias esse ano, né, com relação à nota fiscal, por exemplo, a informação do IBS e do CBS. A reforma tributária, ela impacta para quem quer investir, para quem está investindo, e isso impacta de que forma? Eu acho que tudo que impacta as empresas e a economia acaba que realmente trazendo ali reflexos também nos investimentos, né? Porque você fala sobre crescimento, você fala também, né, sobre perspectivas econômicas e naturalmente aí tem taxa de juros envolvida, inflação, né? Então acho que pode parecer que vai impactar ali negativamente de alguma forma, mas quando a gente pega de forma estrutural, visando, né, uma visão de ter ali o fiscal mais equilibrado, né, isso acaba trazendo perspectivas até positivas, né. Claro que a mudança não é rápida, né, esse ano realmente começa ali algumas iniciativas, né, de ajuste, mas a gente tem até 2032 para que realmente tudo, né, seja ajustado, mas do ponto de vista política e fiscal, né, a expectativa é que os ganhos sejam superiores ao talvez essa insegurança e esse medo de adequação ali de algumas empresas, de alguns setores também, né. Mas acho que nesse meio do caminho muita coisa pode mudar, né, alguns setores que talvez podem se sentir ali talvez mais prejudicados no D0, no início, podem também no decorrer do caminho, né, serem ajustados e beneficiados também. Bom, para encerrar,
quais as dicas, né, estratégias que a XP poderia dar para quem vai começar a investir agora, né? E ainda mais dentro desse cenário, né, que a gente colocou aqui no início de 2026, da taxa de juros, né, da desaceleração do PIB. Quais seriam essas estratégias? Acho que o primeiro ponto é assim, você ter uma consciência, né, da onde que você quer chegar com seus investimentos, né. Na XP a gente sempre fala: "Olha, o que que você pretende com seus investimentos?", né. Então quem está começando a investir agora, e aí o começar a investir não necessariamente quer dizer que a pessoa não tem um recurso guardado, às vezes ela já tem um recurso guardado, né, que seja na poupança ou que seja ali num título de renda fixa, mas que ela nunca pensou em diversificar, em investir de fato, né. Então acho que o primeiro momento ali, poxa, eu pensar onde eu quero chegar com esse recurso, e a partir daí realmente ter uma conversa de planejamento financeiro, que é de fato, tanto olhar na visão carteira ali de investimentos e aí diversificar para que você realmente passe por todos esses cenários mais confiante. Então, o que Uhum. que poderia fazer ali? Realmente ter um percentual ali vinculado à inflação, né, diversificar em dólar, como eu falei, talvez trazer uma estratégia ali, né, para ouro. Isso não quer dizer que você vai, agregar risco à sua carteira, né, a gente faz realmente uma combinação aonde a sua carteira ela vai bem em qualquer cenário. Então, de repente, um pouquinho ali de pré-fixado, a gente está falando muito também, né, dos fundos multimercados, onde eles passam por diversas estratégias. E aí o investidor ele vai ficando mais confiante ali, sabendo que, poxa, independente, né, para onde que vai o dólar, a carteira dele vai bem, independente para onde vai a taxa de juros, a carteira dele também vai bem. Então, um profissional, um assessor de investimentos é a pessoa que vai realmente conseguir ir traduzindo, né, como a gente falou aqui no início da conversa, né. Essas conversas aqui também são ótimas também para a gente deixar claro, né, para o investidor, né, tentar levar de uma forma bem, talvez mais fácil ali para conectar o que está acontecendo. Mas o resumo de tudo seria, poxa, diversificar a carteira, ter alguém para te ajudar, né, mesmo que você seja uma pessoa que gosta de tomar as decisões sozinhos, né, a gente tem vários clientes que gostam, pô, de ler, de tomar as próprias decisões, pô, de validar com alguém se de fato é aquele caminho que vai levar ele realmente a ter uma carteira cada dia mais equilibrada e que leve ele aos objetivos que ele deseja com os investimentos. Sim, até porque numa assessoria de investimentos, vocês se munem, né, com informação, números, dados, né. Então, assim, é um apoio a mais do que se a pessoa está apenas, somente ela, né, pesquisando ou se informando sozinha, né. Perfeito. Então a gente tenta conectar os objetivos do nosso cliente, né, com relação ao recurso dele, o perfil dele, claro que é sempre levado em consideração, né, a tolerância dele de tomar risco, mas principalmente conectando com o que está acontecendo do cenário. Então uma carteira a gente fala que, a gente não faz simplesmente uma recomendação, a gente faz um acompanhamento, né. A recomendação é assim: "Olha, você tem aqui, né, X mil reais e aplica nisso". Não, a gente vai dar essa primeira orientação, mas a gente tem um compromisso de voltar com você, né, a cada janela de tempo, e aí combinado com o investidor, se vai ser em 60 dias, em 90 dias, ou quando o cenário de mercado mudar, né. Então toda vez que muda uma perspectiva de câmbio, de juros, meus assessores hoje estão lá, todo mundo falando, né, em relação a resultados ali, né, de reunião de Copom, perspectiva. Então esse início de ano, ele abre também essa oportunidade, as pessoas se Sim. interessarem mais, né, e quererem conversar ali sobre os investimentos. Bom, Cecília, muito obrigado por ter participado, né, aqui conosco. Eu agradeço o convite para a gente, esse nosso papel principal da XP é levar a educação financeira, né, fazer com que essa informação, né, informação de mercado, essa vontade de investir, de diversificar, atinja ali a maior parte, né, de pessoas. Então, esses canais são ótimos também para que a gente também leve a educação financeira aqui para o nosso telespectador, né, para os nossos ouvintes também. Para você que nos acompanha e quer saber mais informações sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br, nos siga em nossas redes sociais e até a próxima.